Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Amados preciosos irmãos, fomos salvos para uma vida de santificação progressiva, e esse comprometimento de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido pela graça. Este voltar-se para o Senhor e para a sua agenda. O Salmo 139 diz que todos os dias foram escritos, sem que nenhum deles houvesse. Deus disse: olha, Jeremias, antes que você viesse a este mundo, eu te conheci e te dei por profeta às nações. Portanto, há uma vida proposta que é revelada àqueles que permitem, é descortinado. Deus tem uma vida para mim e para você em Cristo no Espírito. Há uma vida boa, perfeita e agradável que vai ser experimentada quando deixamos de viver para a carne para vivermos para o Senhor. Essa entrega, essa sabedoria de tomar a sua cruz a cada dia, seguir ao Senhor, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, essa sabedoria de dia a dia permitir que o Espírito Santo nos sonde e incline o nosso coração. Então essa metanoia, essa mudança de mente vai se desenvolvendo e começamos então a amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. E essa renúncia certamente é sofrimento para a carne, porque estávamos acostumados a viver para a vaidade. Mas agora, remindo o tempo e procurando viver de fato para Deus, porque recebemos um novo querer, um novo efetuar. Filipenses 2, 12 e 13. Essa nova jornada que se descortina à nossa frente, caminho santo pelo sangue de Jesus, ela é totalmente nova. Nós antes vivíamos enganados e cegados pelo príncipe da potestade do ar. Colossenses mostra que ressuscitamos e que agora devemos buscar as coisas do alto. Desde a queda temos necessidades secundárias. Olha, amados, a Bíblia diz em Lucas 14, 33 que aquele, pois, que não renuncia a tudo, não pode ser discípulo do Senhor. Agora veja coisa maravilhosa. Coisa preciosa, pessoal, é nós devolvermos de coração o primeiro lugar para Deus. Era essa comunhão onde Deus estava em primeiro lugar que Adão tinha o paraíso. Quando tudo ficou fora do lugar e aquilo que é secundário tomou o lugar de Deus, chamamos de idolatria. Idolatria é aquilo que é lícito, mas se toma o primeiro lugar, vira um ídolo. Quando agora procuramos viver para Deus, para a palavra de Deus, se comprometer em consagração, evangelização, bom testemunho e boas obras, vigiando, para santificar o nome do Senhor aonde formos, 24 horas por dia, não de forma fanática, mas pela graça, compreendemos que gradativamente a nossa mente vai sarando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. À medida que começamos a viver para Deus e colocar aquilo que é secundário em segundo lugar,
nós começamos a ver que Deus começa a acrescentar. A roda gira, meus irmãos. Jesus perguntou para os seus discípulos, depois de 3 anos e meio que eles tinham deixado a rede: quando eu vos chamei, faltou alguma coisa? Eles disseram: nada. Mas eles foram. O Senhor os chamou para andar com Ele e também para servi-lo. Ele disse: aquele que me ama deve estar onde eu estou, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Ele diz: aquele que me ama guardará a minha palavra. Vocês serão meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então a casa na rocha é aquele que está compreendendo que houve uma queda, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esse restituir o coração para o Senhor, diário, né? Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração, faz com que aquilo que é secundário, seja a tua saúde, as tuas finanças, tua família, tudo aquilo que por causa da queda foi afetado, né, irmãos? Tudo está fora do lugar. Deus vai operar nessas coisas secundárias quando finalmente elas forem secundárias. Quando nós honramos o Senhor, há uma lei espiritual, 1 Samuel 2,30, onde o Senhor diz: eu honro aos que me honram. Isso é uma coisa desta maneira, porque nós nascemos idólatras. Paulo, escrevendo, Tessalônica, diz: como dos ídolos vos converteste ao Deus vivo. Tanto em Colossenses 3 como em Efésios 5, fala da avareza, da prostituição, fala como idolatria. Porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E desde a queda, o coração do homem está na vaidade, no pecado, no egoísmo, na mágoa, na impureza. Nós não nascemos amando a Deus sobre todas as coisas. Isso é um processo. É uma ginástica espiritual, porque aí o inimigo vai lutar mais. Devolver o primeiro lugar do coração ao Senhor é uma busca que requer determinação e constância pela graça. É a maior das batalhas. Tanto que Deuteronômio 30, 19 e 20 diz: apegar-se no Senhor, disso depende a sua vida. É quando o coração sai da ansiedade, da preocupação, do medo, da mágoa, quando ele se desenrosca, né, das circunstâncias. Quando o coração decide viver para Deus, que as circunstâncias começam a melhorar. No entanto, você vai ver que muitas pessoas no início desse processo vão ver que quanto mais se apegam no Senhor, parece que a coisa piora. Mas agora nós temos a força do Espírito Santo para lidar com isso. As lutas dos cristãos são maiores do que dos ímpios, só que tem o Espírito Santo Consolador. Porque nós tínhamos a nossa vida em nossas mãos e vivíamos para a nossa carne. Agora nós estamos vivendo para Deus, é uma vida inédita. João 3,8 diz que aquele que é nascido de Deus é como o vento. Então nós vemos José fazendo tudo certinho e tudo dando errado. Davi fazendo tudo certinho, tudo dando errado. Moisés fazendo tudo certo, tudo piorando. Nós vemos Abraão fazendo tudo certo e durante algum tempo não funcionou. Paulo fazendo tudo certo, sendo preso e perseguido. Daniel, só por ser fiel, foi parar na cova dos leões. Então, nós somos provados, irmãos, se realmente vamos amar o Senhor incondicionalmente, mesmo na aflição, na perseguição e na prova. Não que Deus tenha prazer em nos fazer afligir, de jeito nenhum. É que essa transição do desapego, a tribulação e a perseguição, o inimigo vai tentar dificultar ao máximo. E Deus, como o ouro depurado pelo fogo, permite algumas coisas para que nós vejamos como Ele é fiel, como a nossa fé é boa, como a palavra é verdadeira. Então, nesse trajeto daqui até o céu, o que nós precisamos, em primeiro lugar, é aprofundar a nossa comunhão com o Senhor e ajudar pessoas a serem salvas. Mas, por causa da queda, o ser humano tem necessidades familiares, financeiras, saúde, legítimas, mas secundárias.
E esse trabalhar, onde tudo é chacoalhado, onde as coisas temporárias são chacoalhadas para que as eternas se estabeleçam, o Senhor diz em Naum 3, eu tenho o meu caminho na tempestade e na tormenta. Essa prova da fé assusta os covardes e também aqueles que não querem amar a Deus, porque ninguém vai para o céu na marra. Então esses que colocam então a mão no arado e olham para trás, falam que vão se batizar nas águas, declarar guerra a Satanás. Logo depois, como a porca volta para a lama, o cão que volta para o vômito, há 4 tipos de solos, né? Acabam repensando e procurando alívio no pecado. São desqualificados, como do 32 mil de Gideão, apenas 300 eram valentes. É realmente uma guerra tremenda, essa guerra contra a carne, o mundo do diabo. Pela graça é possível, sabe? Agora veja, o povo no deserto foi cansando. Esse maná diário. E foram caindo no deserto. O mistério da perseverança, paciência e a determinação de colocar dia após dia o Senhor e sua palavra no centro do jardim, é o que diz o Salmo 1. Aquele que medita na sua palavra, que tem prazer, tudo que fizer prosperará. Não será sem combate. O faraó não colocou um tapete vermelho e disse, vai Moisés, tira o povo. Há uma batalha em andamento, né? Onde o inimigo tenta dissuadir, fazer desistir e desanimar. Nesse processo, essa transição entre carne e espírito, há realmente muitas provas, tentações, tribulações. E se nós vamos construir uma torre, precisamos entender que melhor é o fim do que o início, para não sermos envergonhados, tendo começado não concluir. Crentes que realmente terminam bem, que vão ouvir, servo bom e fiel, entra para o reino que vos tenho preparado. É uma exceção, a grande maioria, né, o Senhor disse, pouco se acerta com a porta estreita, acabam no processo se escandalizando. O Senhor chama de bem-aventurados aqueles que não se escandalizam, que não desanimam, não desistem. Espero que você que está ouvindo essa palavra possa ser uma dessas pessoas que herdam as promessas. Paulo escrevendo dizia, eu cuido para que eu mesmo não venha a ser desqualificado no final. Ele sabia que estava numa batalha e que essa palavra não era só para os seus ouvintes, mas era para ele também. Ele estava ali determinado. A graça sempre nos ajudará se formos determinados. Se formos mornos, acabamos indecisos, indefinidos, cocheando entre 2 pensamentos, como disse Elias. Se Baal é Deus, então, mas se Jeová é Deus, vem para o lado de cá. Essa firmeza e constância é uma coisa que nós queremos despertar nessa série. 1 Coríntios 15:58 diz, sejam sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a sua obra no Senhor não é em vão. Amados, não podemos ser relaxados, a carne vai ganhando espaço. Recebemos uma fé inicial e um chamado. E esse comprometimento diário muito se parece com Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje não vou beber. Um dia, cada dia, um dia, cada dia. Tome sua cruz a cada dia e siga-me. Então, quando nós determinamos que hoje nós vamos meditar na palavra, orar, você sabe que todo cristão, ele sabe disto. Mas as trevas conseguem travar aquele que é tímido. Primeiro da lista lá do Apocalipse, os tímidos. Então, sabe que deve ler a palavra, mas não lê. Casa na areia. Então, a pessoa que ela sabe e não faz, ela acaba indo para trás, pessoal. Se formos determinados, e é uma guerra, meditar na palavra hoje, orar hoje, se humilhar, se entregar ao Senhor o teu coração hoje, adorar e servir a Deus hoje, amar e perdoar pessoas, ajudá-los a serem salvos hoje. Essa decisão, ela é bancada pela graça. Irmãos, você vai conseguir.
Deus vai te ajudar. O mandamento do Senhor não é penoso, não é pesado. Você vai ver, queridos e amados irmãos, que aqueles que chegaram no céu pela graça foram pessoas que Deus cooperou com eles, mas eles também estavam definidos, decididos, convictos, centrados, firmes e constantes. Quero profetizar sobre a sua vida, amém, irmão, minha irmã? Que Deus não venha e não te ache morno. Misturado com as coisas deste mundo, procurando alívio no pecado, na carnalidade, na vaidade. Mas que você possa estar dia após dia após dia motivado para ser uma pessoa de Deus. Porque você sabe, pessoal, a gente nunca sabe o dia em que Jesus virá. Que ele venha e nos ache cheio do Espírito Santo e com as vestes limpas pelo sangue. É uma prioridade constante. Diz assim, Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam honrosas suas vestes e não falte o azeite sobre a sua cabeça. Orando em todo tempo, vigiando em todo tempo. Isso não nos cansa, muito pelo contrário. Como eu falei que a alegria do Senhor é a nossa força, quando você vai se consagrar e servir a Deus, o inimigo diz, isso é chato, é monótono. Muito pelo contrário. Quando você começa realmente a fazer isso com constância, né? Você começa a firmar mesmo, né? No reino, irmãos, a alegria só aumenta. A paz, o amor. Veja o comprometimento da igreja primitiva, a pegada firme, né? Você pode ver que eles estavam sempre em oração. A vida deles era isso, pessoal. Era servir o Senhor, era orar, era se consagrar. E eles tinham uma força tão grande que mesmo nos momentos mais difíceis estavam louvando a Deus. Tinham paz, tinham alegria, tinham graça, tinham suas orações respondidas, milagres, sinais e prodígios. Então essa entrega de qualidade que nós vemos aí em Atos dos Apóstolos era brindada por Deus com uma qualidade de vida interior que superava todas as lutas exteriores. Eles passaram por desafios e nunca entraram em depressão. Por quê? O fato deles estarem com Deus fazia com que Deus podia mantê-los avivados, encorajados. Enquanto Adão e Eva tinham comunhão com Deus na viração do dia, eles nunca estavam para baixo. Tudo estava abençoado na vida deles. O jardim, o seu coração, sua família. É quando o homem começa a procurar alívio no pecado, no mundanismo, que ele começa a ter essas complexidades, sentimentos sorrateiros começam a brotar. O crente infeliz é um crente que não está vivendo para Deus, mas para a sua carne. Você quer ver um homem miserável, pessoal? É alguém que diz que quer viver para Cristo e vive para a sua carne. A Bíblia diz, se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Romanos 8,13. Mas se continuardes na carne, morrereis. Romanos 8,8 diz que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Então, uma vida insatisfeita é alguém para quem Cristo não é tudo. A Bíblia diz, a minha graça te basta. Paulo tinha mais satisfação na prisão do que muitos cristãos ultra mega abençoados. Por quê? Não é o que Deus nos dá, embora Ele nos dá sim. Não é o que Deus faz, Ele faz sim. É a nossa comunhão com Deus que dá espaço e liberdade para Ele encher de alegria. Então a satisfação de um homem está intrinsecamente ligada, é proporcional à sua comunhão com Deus, com a sua palavra, com o seu propósito. Você nunca vai ver um cristão que está contendendo com Deus ter paz, ter alegria. Não. Quem tentar beber da água do mundanismo sempre vai ter sede. Vai precisar beber de novo. Então você está vendo que o nível de contentamento tem a ver
com o nível de relacionamento com Deus. O homem ele é infeliz porque o relacionamento dele foi quebrado com Deus no paraíso. E isso não se preenche com nada. É em vão tentar preencher. O homem tem um buraco do tamanho de Deus que nada preenche. Mesmo a religião, mesmo as bênçãos não vão preencher. A satisfação tem a ver com eu compreender o propósito que Deus tem na minha vida e viver. A satisfação de Paulo era estar fazendo a vontade de Deus. A satisfação de Jeremias é estar fazendo a vontade de Deus. Não importa se ao redor está passando tribulação. Porque essa alegria, Jesus disse lá, eu vou te dar uma alegria, João 16, 22, que ninguém poderá tirar. Eu te dou a paz não como o mundo dá, não é circunstancial. É uma paz pela comunhão. Portanto, um evangelho que não ensine a aprofundar a comunhão, ele sempre vai gerar crentes insatisfeitos. Porque por mais abençoado que aquele povo era no deserto, por mais que aquele povo tinha as orações respondidas, a alma deles definhava porque eles não conheciam a Deus. Não procuravam conhecer a Deus. Sua alma continuava gemendo. Porque o que Deus nos dá não preenche o nosso coração. O que Deus faz pode nos alegrar? Pode. Ele faz sim. Eles orem para que a vossa alegria seja completa. Mas o preenchimento do coração tem a ver com glória. A glória tem a ver com comunhão. Por isso, se nós não tivermos uma ênfase em comunhão pela graça, e aprofundar comunhão pela graça, tanto com Deus como com o corpo de Cristo e alcançar os perdidos, desconectado da comunhão com Deus, o homem se viu com medo, doente, seus pensamentos, sentimentos e desejos e frangalhos. Traumas complexos e medos e fobias. Essa alma só vai sendo restaurada quando eu compreendo que a fé inicial que eu recebi é para se apegar no Senhor e me aprofundar. Por mais que eu vá na igreja, que Deus me abençoe, por mais que eu trabalhe para Deus, por mais que Deus ouça e responda e faça isso e dê aquilo, o estado da alegria do meu coração vai estar estacionado se o meu relacionamento com Deus não se aprofundar. Portanto, o ser humano nasce separado de Deus, infeliz, convencido que se ele for avarento ou sensual ou famoso, as 3 tentações lá de Jesus, lá, que ele vai ser feliz. Em vão. O homem encontrará sua identidade em Cristo e o Espírito vai descortinando isso. Então, se o Evangelho não orbita, não chama o homem para o arrependimento, a fé, a adoração, a compaixão, se nós não usamos a ferramenta do culto ou da leitura bíblica, do evangelismo, no sentido de melhorar o nosso relacionamento com Deus e com pessoas, até mesmo conosco mesmo, o tratamento da nossa alma diário, tudo vai ser em vão, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no final? A alma do homem, ela tem fome de Deus. Ela perdeu a Deus. Então, o nosso corpo pode precisar de dinheiro para pagar as contas e ter uma casa, um teto. Nosso corpo pode precisar de cura. Nosso corpo pode precisar de comida, de roupa. Mas a nossa alma não. Nossa alma precisa de Deus. Mas a alma fica ansiosa quando o corpo não tem dinheiro. A alma fica ansiosa porque o corpo está enfermo. A alma fica ansiosa porque sua família está passando tribulação. Você está vendo? O que é isso? A alma se inclinou para o visível, idolatra. Idolatramente. Idólatra. Não era para a alma dar ansiosa, porque Deus prometeu cuidar disso. A alma devia estar buscando no Espírito como conhecer mais a Deus, amá-lo e servi-lo. Não que sejamos salvos pelas obras, eu faço as obras e Deus me abençoa, não é isto. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. A nossa fé é confirmada, porque a fé sem obras é morta, Uma fé verdadeira se transformará em obras. Então quem está praticando verdadeiras obras é porque verdadeiramente creu.
E se a graça nos salva através da fé, a fé está fazendo a vontade de Deus. E Deus certamente confirma com sinais. Pode passar por tribulação? Sim. Perseguição, até mesmo martírio. Mas isso aí é caso a caso. O justo nunca será abalado. Deus deu talentos conforme a estrutura de cada um. Tem alguns que não têm força para serem mártir, mas podem ser ótimos evangelistas e procurar dar bom testemunho. Por isso, quando nós compreendemos que este comprometimento com o reino é libertador, esse comprometimento com a palavra, sabe, quando você faz realmente um voto com você mesmo pela graça, vou me consagrar, vou orar, vou jejuar, vou evangelizar, vou buscar a Deus de todo o coração, vou me humilhar, você está fazendo um enorme benefício à tua alma. Porque isso vai te preparar para se livrar de todo esse entulho da fé, todo esse lixo que impede a tua fé de funcionar. Essa sua entrega de qualidade será um enorme benefício para a sua alma, que vai se livrar de tudo aquilo que estava atrapalhando a sua fé. No final das contas, a sua consagração verdadeira a Deus passa a ser libertador. Claro que o inimigo vai pregar que a consagração é algo chato, monótono, pesado, que você vai perder toda a alegria, que você não vai ter mais nenhum prazer. É claro que o inimigo fala isso. É o marketing dele, né? Procurar dizer que isto é cadeia. Mas o Senhor diz que não. O Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não diz: vem a mim, eu vou acabar com a sua vida. Ele diz: vem a mim e eu te darei descanso. Então, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para aquele que o Senhor consegue guiar as águas tranquilas. Portanto, você que se compromete com o Senhor, vai ouvir da sua carne muitas vezes: você está se consagrando, está virando fanático, não precisa de tudo isso, Deus te ama, pode curtir a sua vida na carne. Claro que o inimigo vai querer desincentivar, fazer com que você não se consagre. Porque através de uma pegada firme em Atos dos Apóstolos nós vemos que os discípulos conseguiram ser consolados, confortados, restaurados, enchidos, enviados com poder, e a vida deles foi novidade de vida. Pergunte para eles se eles queriam outra vida. Pergunte para eles se a vida que eles estavam tendo ali, sendo perseguidos pelo Império Romano, era pior do que eles tinham, aquela vida insossa, sem sabor. Irmãos, estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais delicioso e maravilhoso, mesmo que seja uma prisão. Porque Deus, ele vai conseguir consolar quem realmente está com ele de todo o coração. Esse é o maior medo de Satanás. Uma pessoa consolada, que ama Deus, ela é capaz de passar por qualquer coisa. O seu interior foi restaurado e continua sendo. E ela é saudável interiormente. Não tem mais carência, medo, fobia, traumas. Ela tem certeza de que Deus a ama, de que ela é salva, de que Deus está com ela. Essa segurança eterna. Então há uma vida que é descortinada quando o nosso coração não está dividido, quando ele está convicto. E essa entrega continuada produzirá espaço e liberdade para que o Espírito Santo nos encha, né? Você vai experimentar a alegria que o mundo inteiro procura no pecado e não acha. A paz, o amor, a certeza de salvação, a comunhão com Deus, a fé que move montanhas, né? Você vai conseguir ajudar as pessoas, ter resposta às suas orações. Claro que Deus vai te abençoar, mas isso aí vai ser secundário, porque você já está tão feliz que você quer mesmo é o Maranata, estar com o Senhor. O que você quer mesmo, Paulo diz: estou contente aqui nessa prisão, tendo muito dinheiro ou não tendo. Ele disse isso lá em Filipenses. Estou tão feliz com Deus que eu aprendi a estar contente. Eu quero que você, através dessa série, possa compreender que quanto mais você se entrega a Deus, mais Ele te enche de revelação, força, alegria, paz e amor. Quanto mais você se consagra, Jesus diz: ore para que a vossa alegria seja completa. O inimigo pinta, sim, que a consagração é algo chato e monótono. Para a carne é.
E no início, como nós somos carnais, é pela fé mesmo, pessoal, não tem que sentir nada. No início você não vai sentir nada, vai ler a Bíblia, vai orar, não vai sentir nada. Mas Deus vai começar sim a te brindar com revelação. Você semeia a consagração, Deus semeia a revelação. E aí, meu amado irmão, o que você vai querer é isto. Porque é tão bom conhecer a Deus que nós só queremos conhecer mais. Quem bebe dessa água só vai ter sede dessa água. Quero incentivar você essa semana a dizer: Deus me ensina a ter um comprometimento maior, mais profundo, mais sincero pela graça, em nome de Jesus.